Hello, titia chegou, gente! Hoje, pessoal, eu quero fazer aqui um vídeo, né? Para fazer os comentários de um vídeo específico, um áudio específico do Vital. Que é o áudio do dia 29 de março, né, de 2025. Trabalhadores da última hora, sua missão na nova consciência. Eu achei, para variar, né? Fantástico esse áudio do Vital. Interessante porque, olha que interessante como eu entendia esse termo, trabalhadores da última hora. Eu entendia como trabalhadores da última hora, aqueles trabalhadores que chegariam por último. Então esse texto me trouxe um outro entendimento dessa questão. Trabalhadores da última hora como aqueles trabalhadores, e faz todo sentido, né? Também, de que os trabalhadores da última hora são exatamente aqueles trabalhadores que vieram se preparando milênios, centenas de anos, para estarem aqui neste momento, nesta última hora, né? Nesse momento emblemático e maravilhoso da transição planetária. Então, assim, e é interessante dentro desse processo perceber o seguinte, quando a gente para pensar, né, o quanto a gente cresceu, o quanto a gente melhorou, o quanto a gente evoluiu, o quanto a gente expandiu para receber informações que são determinantes nesse momento, informações que nos ajudaram e têm nos ajudado a nos libertar do jugo da culpa, do jugo da autodesvalorização, do jugo da gente se sentir eternamente condenado pela crucificação de Jesus, que a igreja implantou tão bem na cabeça das pessoas, a ponto de, né, a gente está perto aí da Páscoa e da Sexta-feira da Paixão. Eu sempre fiquei assim passada com aquelas pessoas que se autoflagelam todas as sextas-feiras da Paixão. Onde é que tem Jesus aí? Ou onde é que está Sananda aí? Vocês acham mesmo que Deus, Jesus ou qualquer outro ser, né, de elevada envergadura se comprazem ou se satisfazem no sofrimento dos outros? Então a distorção é violenta. Então a gente receber informações como chegam do Vital, como chegam do Bruno, como chegam do Júnior, como chegam do Demis, como chegam de tantas pessoas, nos dizendo, vocês são luz, vocês são usinas de luz, vocês são potências de luz, vocês têm o poder de criar a vida de vocês. E isso é óbvio que nos leva também à desconstrução. A gente precisou passar por um processo, e muitos ainda estão passando, de desconstrução, de dogmas, de paradigmas, de autoimagem e uma autoavaliação profunda, estruturada nessas reflexões que chegam, mudam completamente, nos ajudam a mudar completamente a visão que a gente tem da gente. E aí fica mais fácil entender que sim, nós somos os trabalhadores da última hora. Sem arrogância, sem ego exacerbado, mas nós somos esses seres fantásticos, corajosos, destemidos, que vieram de livre e espontânea vontade, sim, para cá. O que eu acredito é o seguinte, né? Porque às vezes eu ouço das pessoas, puxa, eu não queria estar aqui. Eu acredito que talvez, quando a pessoa fala isso, ela não queria estar aqui vivendo essa vida. Então é uma questão de encarnação ou reencarnação. Mas vir da sua, né, de outra estrela para cá, você quis sim. Quis sim. Quis. Por mais que você ache que não. Quis. E interessante quando a gente começa a trabalhar isso, né? Puxa, eu estou aqui porque eu quero. Você tira completamente o poder que o mundo tem sobre você. Como se você fosse um condenado a estar aqui. Você não é condenado a nada. Aliás, quem te condena é a tua própria consciência.
nós estamos aqui porque nós queremos. Isso também é uma forma de retomar o nosso poder sobre nós, tá? Não tem poder a ser retomado sobre os outros ou o que quer que seja, é sobre nós. Então, assim, o Vital falou tantas coisas fantásticas nesse texto, e entre elas o fato de que, né, nós que durante tantos e tantos milênios fomos nos trabalhando. Eu já falei para vocês aqui algumas vezes, e interessante que os textos do Bruno têm corroborado com isso, coisas que eu passei a pensar, e depois ele trouxe informações de que nós estávamos de fato com Jesus. Nós viemos com ele, né? Então o que eu vinha falando era, ele iniciou o processo de transição planetária. Foi ele que iniciou. Hoje, para mim, isso é muito claro. Não é apenas um período de 350 anos aproximadamente. Esse período de 350 anos eu vejo como a fase final de um planejamento que foi feito lá atrás. E foi ele que trouxe esse start. Vamos lá. Começou, criançada. E esqueci, eu perdi o fio da meada do que eu ia dizer. Sim, que nós viemos sendo preparados durante milênios. E quanto mais a gente foi sendo preparado, quanto mais a gente foi lidando com as questões que nós, enquanto fractais, na condição humana, precisávamos lidar, nós fomos limpando, nós fomos nos lapidando, nós fomos nos melhorando. E isso, obviamente, foi permitindo que a gente conseguisse subir degraus para acessar informações cada vez mais claras, cada vez mais direcionadas, no sentido de entender todo esse processo que hoje a gente está vivendo. Ele falou, né, o universo não perde tempo. E não perde mesmo. Não existe desperdício no universo. Não existe perda de tempo, não existe injustiça, não existe nada errado. E a gente vai entendendo um pouco melhor essa dinâmica também à medida que a gente vai expandindo. Tudo no universo é dinâmico, tudo no universo é criação, e nós somos levados justamente a desenvolver isso. Quando a gente fala não existe desperdício, quando eu falo não existe desperdício, a reflexão é, o que eu tenho desperdiçado na minha vida? E que muitas vezes tem me tomado tanta energia que não está me permitindo fazer o meu trabalho como trabalhador da última hora. Existem muitos, eu não tenho dúvidas do que eu vou falar aqui, existem muitos trabalhadores da última hora que não têm noção que o são. E para esses o chamado está aí. Por mais que pareça... eu digo isso para pessoas que eventualmente estão acessando agora uma série de informações. E por mais que pareça confuso ou qualquer outra coisa, tem uma coisinha lá dentro, uma chaminha que fica assim, ó. Sabe quando você fica formigando? Vocês que já devem ter sentido, vocês já sentiram a pineal aqui, essa região de vocês formigar? Então fica aquela coisinha como quem diz, tem algo a mais, tem algo a mais, tem algo a mais, tem algo a mais, tem algo a mais. E realmente tem, a gente sabe que tem. Então para esses trabalhadores também, trabalhadores da última hora que ainda precisam de repente fazer algum trabalho, as oportunidades estão aí. Tudo tem chegado de forma muito acelerada. Nós nunca vivemos um tempo onde as informações chegassem de forma tão acelerada, como hoje nunca. Nunca, 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 nunca. A gente já viveu muita coisa, né? A gente tem essa questão do tempo. Poxa vida, mas o dia começou, mal acabou, eu não fiz nada. Meu Deus, eu comecei a fazer tanta coisa, não terminei nada. Meu Deus, o tempo. Realmente tudo se acelerou. Até para quem não tem nenhum tipo de entendimento, não tem a sua busca, não tem noção de nada dessas questões, né, energéticas, espirituais, a percepção do tempo é clara, de que houve aí um acelerar. E não por acaso, né? Afinal de contas, a gente caminha para a fase final, para a última hora. Então, assim, essa questão também de ser um trabalhador
da última hora não foi imposição da fonte. Não, nós não tínhamos essa obrigação. Isso foi uma escolha. Ele fala disso no vídeo. O universo, veja, as leis universais estão aí. Só que é assim: ação, reação. Ação, reação, ação, reação. Essa é a dinâmica. Então, se eu ajo de uma forma, a minha ação vai gerar uma reação. Isso é óbvio. Agora, as leis universais não nos obrigam a nada. A gente faz o que a gente quer. Existe aquela frase, né? Tudo posso, nem tudo me convém. É aí que entra a tal da escolha. Se eu tenho consciência que fazer tal coisa me prejudica o outro, eu vou fazer por quê? E prejudicar o outro é também se prejudicar, afinal de contas, é tudo junto e misturado, né? Aquilo que eu faço de mal para o outro, na verdade eu estou fazendo para mim. Não adianta querer fugir desta matemática. Essa é fechadíssima, não tem erro. Então, nós não fomos obrigados. Mais uma vez ele traz a analogia da escola. Pense numa sala de aula onde alguns alunos se destacam. E esses alunos se colocam à disposição de ajudar outros alunos que às vezes têm um pouco mais de dificuldade e tudo mais. É isso. A gente se preparou, a gente tem sido ainda, né? Nós temos sido muito lapidados, porque realmente nós somos diamantes, nós somos muito preciosos. E nós temos enfrentado os nossos desafios, as nossas sombras, as nossas dores, as nossas dúvidas, as nossas ansiedades, as nossas expectativas. Mas hoje eu acredito que a gente enfrente com mais equilíbrio. A gente olha e diz, ok, como diz o universo, ó, como diz o Vital, o universo não erra de endereço. Então, se essa situaçãozinha desagradável chegou para mim, é para mim. Mas eu uso essa situaçãozinha para fazer o trabalho que eu necessito. E, gente, eu vou dizer aqui uma coisa para vocês. Às vezes também a gente fica assim muito tempo, meu Deus, mas o que é isso? Para que isso? O que isso quer? Se você não consegue entender, não fique também drenando toda a sua energia nesse sentido. Quer uma dica do que você pode fazer? Faça o seu melhor. Fazer o seu melhor na intenção amorosa sempre vai ser o antídoto mais eficaz contra qualquer tipo de situação. Você vai organizar tua casa? Dê o seu melhor. Você vai conversar com alguém? Dê o seu melhor. Você vai fazer um bolo? Dê o seu melhor. Você vai fazer uma caminhada para desopilar o fígado? Dê o seu melhor. O que você fizer, faça o melhor. Por quê? Porque quando você doa a sua melhor energia naquilo que você está fazendo, você está gerando um nível de energia que afeta, entre aspas, o mundo. Não era bem essa palavra. Impacta no mundo. Você já pensou se todo mundo, todos os dias, todo mundo é utopia, né? Então vamos pensar assim, mesmo porque, como foi falado, o próprio Vital, você não precisa de um número de pessoas muito grande para você atingir essa frequência elevada. A própria escala Hawkins, o Dr. Hawkins explica isso, né? Quando a gente lembra daquela questão de que uma pessoa que vibra no amor neutraliza a energia negativa de 750 mil, a gente tem o entendimento de fato de que o número não é tão importante. Então imagine se nós que somos esses trabalhadores
E mesmo outras pessoas, não precisam ser... Eu acho que trabalhador da luz, também, abrindo aqui um parênteses, é todo aquele que faz o seu trabalho para a luz. Existem muitos trabalhadores da luz que não são necessariamente aquelas pessoas que vão fazer esse trabalho, né, de esclarecer, de trazer acolhimento, até mesmo alguma informação que possa ser relevante para quem precisar. Mas elas estão aí. Lembra da tiazinha de Cabo Bró que eu falo? Aquela senhorinha lá no meio do nada que não sabe de nada. Para quem nunca ouviu esse termo, eu já há muito tempo uso um termo chamado tiazinha de Cabo Bró, senhorinha de Cabo Bró. Por quê? Imagine, porque as pessoas têm muita dúvida de quem vai ascensionar, quem não vai, não sei o que, papi, papá. Né? Que para ascensionar você tem que saber das coisas. Eu sempre disse, imagine uma senhora que mora no meio do nada. Não tem acesso à internet, não sabe o que acontece nesse mundo, mas é uma pessoa altamente amorosa e compassiva. Essa pessoa não vai ascensionar porque ela não tem informação. A informação mais importante ela tem. A informação mais preciosa que a gente pode ter diz respeito ao amor, que tem sido tão falado e tão estimulado a ser, né, liberado, não é nem desenvolvido, porque o ser humano ele é essencialmente amoroso. O ser humano, a essência humana é divina, portanto ela é espetacular. Mas nos fizeram achar que o amor é uma bobagem, que o amor é uma armadilha, que a gente não deve demonstrar amor. Graças a Deus a gente vive uma geração onde as pessoas expressam amor. Gerações passadas, né, foram levadas a não expressarem, até porque amor também era confundido com fraqueza, quando na verdade amor é fortaleza, né? E eu me perdi de novo aqui no que eu ia falar. Meu pai do céu, eu falei do colégio, não foi? Foi, me perdi, gente. Eu vou retomar aqui de outra forma. Então, assim, esses trabalhadores de última hora já vem atuando há algum tempo. E muitos deles, inclusive, têm servido de estímulo para que outros trabalhadores sejam de alguma forma, sintam também o seu próprio chamado para trabalhar primeiro em si e depois, obviamente, poderem, né, trabalhar, vamos dizer assim, para os outros. Mais uma vez o Vital tocou num assunto que eu também costumo tocar corriqueiramente, que é a coisa das pessoas falarem assim, eu não sei como ajudar, e não sei o que, e piriri pororó. Basta estar disponível para o bem. Seja ajudando alguém financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, energeticamente, seja ouvindo, seja sorrindo, seja abraçando, seja até mesmo silenciando. Vocês vão ver aí um vídeo que vai subir na quarta-feira que fala um pouquinho disso. Então, eu acredito que essa coisa de ficar buscando desculpas porque não sabe o que fazer é uma coisa que eu diria que está démodé, né? Fora de moda. Essa fase já passou, gente. Não falta gente para ser ajudada. Outra coisa, nem sempre essa ajuda, porque o que eu percebo é o seguinte: meu Deus, eu não faço nada, eu não ajudo ninguém. Mas é aquela pessoa que ajuda todo o círculo familiar. Como é que você não está fazendo nada? Gente, às vezes a missão ou o propósito está dentro da família, está no círculo de amigos. Por isso que é importante falar, né? Você não precisa ter um canal, você não precisa canalizar, você não precisa ter um blog, você não precisa ter uma página, um site. Se você tem e faz o seu trabalho, tá tudo ótimo. Não é essa a questão. Mas muita gente fica comparando que o que ela faz é insuficiente. Pensa numa pessoa que está passando fome. Pedindo, né? Ajuda, ninguém ajuda. Vai uma pessoa lá e ajuda. Você acha que aquela pessoa que ajudou, por menor que tenha sido o gesto dela, não impactou na vida daquela pessoa que está passando fome?
A gente precisa parar de menosprezar o bem, menosprezar as boas ações. Não, mas eu cuido da minha família, perdão, gente, mas é minha obrigação. Então, de repente, talvez esteja aí o trabalho a você fazer. Eu cuido da minha família por amor. Eu cuido da minha família porque me faz um bem danado ser útil. Você vai ver mudar completamente essa visão de que você não faz nada. Outra coisa, né? O sistema colocou isso também na nossa cabeça. Então, são tantos os caminhos de né? São tantas as possibilidades que os trabalhadores da luz detêm de serem úteis, de fazer o que puderem. Basicamente, eu sempre resumi assim, seja você mesmo e faça o seu melhor. Porque se você não assume o que você é, e eu não estou dizendo aqui para você assumir que você é trabalhador da luz, que você é uma semente, que você tem a origem tal, não é isso. Eu assumo o que eu sou enquanto essência. Eu sou essa pessoa aqui. Essa pessoa com seus defeitos, com as suas qualidades, que acorda todos os dias para fazer o seu trabalho, no sentido também de melhorar, e me disponibilizo aqui a ser útil, sem esquecer de mim. Se gostam ou não de mim, não é essa a questão. Porque ninguém está aqui para gostar de todo mundo. O que me cabe é fazer a minha parte. E quando eu falo ser você mesmo, cabe também o papel de eu não me deixar contaminar pelo que os outros querem que eu seja. Esse personagem não dá mais para vestir. Esse personagem trouxe sofrimento para muitos de nós, que sempre nos sentimos estranhos, esquisitos, aquela coisa toda, né? Os doidos aí da família, ovelha negra, eu nem sei por que esse termo ovelha negra, porque, né? E também não faz diferença. Seja você mesmo, porque quando a gente é a gente mesmo, de verdade, e não é um seja você mesmo para confrontar ninguém, quando a gente é a gente mesmo, a segurança que a gente sente é o que nos fortalece. E a gente passa a transbordar aquilo que a gente alimenta pela gente. Seja amor, seja respeito, seja compaixão. Enfim, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu tenha anotado aqui. Ele falou dos encontros, né? Você olha alguns anos atrás, esses assuntos que a gente vê hoje, você não achava. Dificilmente, era um lugar ou outro. Como eu disse aqui tantas vezes, né? Lá para a época, até mesmo de 2013, 15, eu comecei a acessar os textos do Salusa de Sírios, que eu não entendia bolhufas. 2 pés, até aqui na 3D, trabalhando em área corporativa, mas aqueles textos me puxavam. Eu lia, mesmo sem entender, eu lia. E hoje eu sei que o meu inconsciente absorvia tudo aquilo. Então lá atrás a gente praticamente não falava, não tinha quem conversar. Olha hoje. Hoje, de repente, você tá aí num lugar, sei lá, tá numa fila. Dali a pouco você começa a ver as pessoas conversando, dali a pouco estão conversando de coisas que você está a par. Tem muito mais gente antenada do que a gente imagina. A gente vai se surpreender. Hoje existe aí, né, uma gama de possibilidades de consulta e de estudo imensa, ainda bem. A informação é para todos, nem todos para informação. Tem muita porcaria? Tem. Tem muito charlatão? Tem, como sempre teve. Quem é que tem que filtrar? Outra coisa que ele falou, né, das pessoas que mandam vídeo, áudio para ele, para que ele dê o parecer dele, ele fala, eu não posso dar meu parecer. Isso às vezes me acontece também. Eu falo exatamente a mesma coisa. Eu não tenho que emitir parecer. Primeiro, eu não tenho tempo. Se eu for parar para assistir tudo que eu recebo, eu não vivo. É muita mensagem. E eu não tenho que emitir parecer para ninguém. O que a pessoa precisa fazer é justamente assiste, filtra. Qual é a dica? Ressoou? Não ressoou? Simples.
Isso é uma coisa que às vezes eu percebo que as pessoas ainda têm uma resistência de confiar, né, no que a voz interior delas está falando. E aí elas precisam de quê? Da validação dos outros. Isso é uma armadilha, gente. Seja lá a validação de quem for, de alguém que você confia, de uma pessoa, né, que você realmente, que ressoa com você. Nem assim você tem que esperar a validação de ninguém. É você que precisa refletir. Mais do que refletir, sentir. Esta é a grande ação. Eu vou sentir isso. E o teu coração vai dizer, agora esteja atento a ele. Ele falou da questão dos trabalhadores, né, que são pagos, isso é importante. Ele disse que não tem certeza, mas que talvez cerca de 100 mil pessoas são pagas, né, aliás, com o nosso dinheiro, para afrontar pessoas que acabam fazendo seus trabalhos de trazer consciência às outras. E realmente isso é verdade. Porque essas pessoas, vocês veem que essas pessoas que vêm muitas vezes aos canais, elas invertem tudo, elas são provocativas, elas querem o tempo todo o confronto, o conflito. Por quê? Porque elas querem desestabilizar a pessoa que está fazendo o trabalho, mas levar com ela também aqueles que porventura... Eu já vi muitas discussões, eu gosto muito de acompanhar comentários. E eu já vi algumas discussões que eu falo, putz, grila lá, tá vendo? Já botou fogo no, né? Fogo no palheiro. Então, essa coisa de não alimentar discussões é importante. E quando a gente entende, e só pode ser, né, gente? A pessoa, ela não vai na página do outro agredir gratuitamente. Agora, isso vai acabar. Não tenha dúvidas que vai. E essas pessoas estão escolhendo o seu lado. Ele falou da mídia mais uma vez, e não dá aqui para não falar também, né? A maior disseminadora de mentiras e de narrativas, infelizmente ainda é um veículo altamente consumido pelas famílias no mundo, também vai cair. Vai, porque nada que esteja associado ao que não é luz vai permanecer. Não se prenda àquilo que vai deixar de existir. Para quem ainda acompanha e às vezes fica nervoso com notícias, porque o homem vai ser preso, você viu o que está acontecendo? Acorda, gente. Já passou da hora. Tudo aquilo que a mídia traz, é só você inverter a chave. Aliás, saia disso. Porque independentemente do que a mídia traz e a gente inverta a ordem, existem frequências que estão sendo trabalhadas para te manter preso. Para te manter preso. Eu já disse, o alvo não é a grande massa já é prisioneira deles. O que eles querem é afetar aqueles que estão nos seus trabalhos de abertura de consciência. Esses são uma ameaça para eles. Embora a gente saiba que o que é deles está guardado. Então, assim, faça o seu trabalho onde você possa fazer. E não existe limites para isso. Infinitas são as possibilidades. Que a gente possa continuar ancorando luz nesse planeta. Uma vez eu li um texto, não sei se eu cheguei a ler aqui, mas eu li assim, que o simples fato da gente estar aqui, nós já estávamos fazendo o nosso trabalho, que é ancorar luz. Isso é fantástico. Agora, que dirá a gente poder desenvolver trabalhos onde a gente seja útil? E como eu disse, qualquer tipo de trabalho. Lá no final o Vital falou, né? Nós somos os representantes dos galácticos, né? Dos extraterrestres. E nós somos. Porque aqui a coisa é material, a coisa é física. Então há que se estar encarnado na forma humana para se realizar esse trabalho. Eles fazem o que cabe a eles. Toda aquela questão, perdão, de dissolução daquela grade, né, que aprisionava o planeta, não cabia ao ser humano. Mesmo o combate direto a algumas espécies,
né, da não-luz também não cabia a nós. Porque nós não tínhamos entendimento, tecnologia, condições de lidar com isso. Eles fizeram a parte deles e continuam fazendo. Mas o que cabe ao humano só depende de nós. Eu quero aproveitar esse texto do Vital, como eu disse a vocês, eu gosto de ler os comentários. E eu vou ler um comentário que eu extraí desse vídeo do Vital e que eu achei bastante interessante e que traduz essa questão de ser útil, né? Eu não vou falar aqui o nome da pessoa. Irmão, que material lindo do nosso amigo. Senhor Froze, eu, após sofrer um golpe da família e de irmãos, perdi minha casa, meu trabalho e fui me tratar de um câncer tendo o carinho e apoio de minha única filha e amigos. Glória a Deus, tudo certo na saúde e agora em tratamento de remissão, mas não consegui ainda me empregar e isso me entristece por demais. Sou o tipo de pessoa que necessita ser útil e lendo meus livros decidi compartilhá-los e fui para uma casa de idosos agendar o dia e a hora. Sim, com medo, mas coloquei orações na minha intenção e recebi notícias de que eles estão amando muito. São falantes, participativos. As leituras são diversas dentro de espiritualidade, sabedoria e tudo o que concerne a elevar a vibração e horizonte de conhecimento. A felicidade é grande e sempre termino o momento agradecendo a eles, meus idosos, pela oportunidade que me dão de crescer diante deles e com eles. Estão amigos. Então, amigos, um simples ato de amor é o caminho. A idosos e a crianças, a bichinhos e a natureza. A trabalho. Busquem no seu coração o que lhes afeta mais e atuem. Gratidão. Eu achei fantástico o comentário dessa moça. Depois de ter levado um golpe, depois de atravessar um câncer, hoje, né, ela ainda está desempregada. O que ela faz? Ao invés de ficar se lamentando, se revoltando, ela pega a bagagem que ela tem de conteúdos, né, literários na área da espiritualidade e vai ler para os idosos numa casa. Imagine para esses idosos, nessa fase, né, da vida, tendo a oportunidade de receber conhecimentos que talvez eles nunca tenham acessado na vida e que o ajudam sobremaneira nessa fase, né, mais adiantada da vida. Vocês percebem a profundidade do gesto dessa moça? Não é só para ela. Ela está transbordando o amor que ela tem. Por isso que eu falo que a gente transborda, né? Ela está transbordando, ela arregaçou as mangas e falou, peraí, vou tornar o meu tempo útil. E foi. O que está envolvido no ato dessa moça é muito maior do que talvez ela mesma possa imaginar. Porque ela está se dando, se melhorando, em contato com esses, né, senhores, esses idosos, mas ela provavelmente está fazendo um trabalho de altíssima importância para que esses senhores e senhoras possam de repente reavaliar as suas vidas e atingir um nível de consciência jamais atingido. E você aí reclamando que não está fazendo nada, que não sabe o que fazer, aliás. Como ela disse, há idosos e crianças, há bichinhos e natureza, há trabalho. E digo mais uma vez, muitas vezes esse grupo a ser trabalhado é sua própria família, está no seu entorno, ou mesmo, né, um amigo, um colega de trabalho. Pare de colocar obstáculos para ser útil. Reavalie. Quando a gente realmente quer, a gente faz. Tá bom, minha gente? Fica aí o comentário deste vídeo do Vital, né? Do dia 29 de março de 2025, Trabalhadores da Última Hora, sua missão na nova consciência. Eu quero aqui aproveitar. No momento que eu faço esse vídeo, ainda não atingiu, mas eu tenho certeza que quando este vídeo estiver no ar, o Vital já terá alcançado 100 mil seguidores. E eu quero deixar aqui meu abraço, minha gratidão ao Vital, meus parabéns
por todo o trabalho que você vem realizando já há muitos anos, mas em especial por esse trabalho magnífico no YouTube que tem ajudado tanta gente a realmente acessar um conteúdo de qualidade. Que Deus te abençoe e que muitos outros cheguem para essa grande família que nasceu a partir do seu trabalho. O meu trabalho nasceu a partir, sem dúvida nenhuma, do trabalho do Vital. E embora eu não faça só os conteúdos dele, mas também de outros queridos amigos e trabalhadores, mas sem dúvida a base sempre foi o Vital. Então eu desejo assim, que a sua mensagem, Vital, esteja conosco, cada dia nos ajudando a elevar mais essa consciência no sentido da gente entender o que a gente é, para que a gente seja cada vez mais útil. Um grande abraço para você e para vocês, crianças, uma semana abençoada, fantástica, maravilhosa. A gente se vê no próximo conteúdo. Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima.